Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos, né? Aqui quem fala é a Marina. E agora o nosso grupo vai dar início à apresentação das tradições religiosas japonesas. Aqui nessa apresentação, nós vamos focar na religião Shintoísmo, tá bom? Então, bom proveito aí a todos e vamos dar início à apresentação. Bom, pessoal, primeiramente, né, o Shintoísmo, ele é uma religião de origem japonesa, cujo objetivo é estabelecer a harmonia entre o homem e a natureza. O shintoísmo não possui nenhum fundador em específico. Os japoneses, né, na época, acreditavam que a religião surgiu de uma forma supernatural. E eles acreditavam fielmente que a religião, né, o shintoísmo, fazia parte da cultura. Ou seja, o shintoísmo ele era inerente à tradição, né, à cultura da época. Tá bom? Bom, o shintoísmo, assim como ele não apresenta um fundador em específico, ele também não apresenta um livro sagrado em específico, como, por exemplo, o cristianismo apresenta a Bíblia, né, como livro sagrado. Porém, existem sim textos que norteiam os fundamentos da religião. E quais são esses textos? Esses textos são textos antigos que se tratam da mitologia japonesa e são conhecidos como Shinten. Eles são basicamente uma trilogia, né, chamados Shinten, tá bom? Bom, a palavra, né, Shintoísmo é derivada da palavra Shinto, que é a união entre duas palavras de origem chinesa, Shin, que significa Deus, e Chu ou Du, que significa caminho. Os fundamentos do shintoísmo começaram a ser difundidos por volta ali do período que vai de 8.000 a.C. até 300 a.C. Por volta ali do século VI, com a expansão do budismo, o shintoísmo se tornou a religião oficial do Japão. Então, na época, a família imperial vigente, ela foi reconhecida como seres divinos, né? A família imperial, ela tinha forte influência sobre a religião shintoísmo, justamente por conta, né, do shintoísmo ser uma religião estatal, né? Então, assim, a família imperial, ela era reconhecida como os membros, né, que faziam parte da família imperial eram reconhecidos como deuses, né? E principalmente o imperador, ele tinha grande influência na sociedade na época. E ele era uma figura assim super poderosa na época, né? As pessoas enxergavam ele, né, como um deus na época. Então ele basicamente as pessoas acreditavam que ele emanava, né, essa divindade, né? Porém, em 1946, contextualizando, né, esse período, que foi a época da Segunda Guerra Mundial, o shintoísmo acabou deixando de ser uma religião estatal, por conta, basicamente, né, desse período conturbado, né, da Segunda Guerra Mundial. Porque com isso os americanos invadiram o Japão e ocuparam o território. E assim eles obrigaram o imperador na época a renunciar ao seu cargo de divindade. Então, assim, analisando sobre uma perspectiva, né, com essa invasão, o shintoísmo acabou perdendo, né, aquela grande influência que ele tinha no Japão, porém ele acabou sendo difundido em escala global. Porque hoje em dia, até mesmo em São Paulo, existem templos shintoístas, né? Então, assim, foi basicamente isso, gente, essa parte, né, de introdução. E agora as meninas vão seguir com as demais partes da apresentação. Boa tarde, pessoal. Agora falando mais profundamente, assim, dos princípios do shintoísmo. Primeiramente, nós vamos falar sobre o mistério divino e como eles compreendem essa noção de Deus e sagrado. Então, o shintoísmo é uma tradição politeísta e dessa forma ele reconhece muitas divindades e ele atribui esse valor sagrado aos kamis, que para eles são seres divinos responsáveis por manter o equilíbrio entre o homem e a natureza. Além deles serem espíritos da natureza, eles também são protetores ancestrais e também divindades. E esse termo, kami, apesar da origem da palavra se referir a Deus especificamente, eles entendem o kami
com sentido um pouco diferente do que as religiões monoteístas entendem por Deus, que geralmente eles entendem Deus num sentido de transcendência e superioridade, e age também em um mundo superior. Já os kamis, eles se referem a uma gama de espíritos, fenômenos ou poderes sagrados. Eles são invisíveis ao ser humano e muito poderosos, e são considerados, assim, exemplares no sentido de ser realmente o que o homem deve se esforçar para alcançar. Eles acreditam que o kami são ocultos deste mundo, então a gente não consegue ver eles. Eles habitam também em uma existência complementar, que espelha a nossa. Então os kamis e as pessoas não são separados, eles acreditam que eles agem em nosso meio e compartilham dessa vivência nesse sentido. E os kamis também, eles não são onipotentes ou oniscientes, eles possuem poderes limitados. Alguns kamis são bons, outros são maus, né, no sentido dos poderes mesmo que eles têm. E esses kamis, eles são relacionados a várias coisas. Eles podem ser relacionados a locais, ou então elementos da natureza, como eu disse, montanhas ou árvores, rios, mares. Também podem ser relacionados a fenômenos atmosféricos, como a chuva, o vento, o trovão. Ou também podem ser associados à própria vida humana. Além disso, assim, um último conceito que abrange o kami é que eles podem ser os espíritos dos próprios antepassados, ou seja, os seres humanos que morrem também podem ser considerados deuses da família ou do país. Algo interessante é que eles usam muito a expressão nos textos sagrados de 800 miríades de kami, que significa que, traduzido, né, que existem 8 milhões de kami. E assim, esse número não é literal, a gente não deve ler esse número literalmente, mas essa expressão é utilizada para demonstrar mesmo o quanto não existe um limite quantitativo para os kamis, para os deuses que eles possuem como referência. Nós trouxemos alguns dos principais kanis que existem, são referência. O primeiro, então, é o Izanami e Izanagi. São os deuses da criação, eu vou falar um pouco mais deles quando for falar da criação do mundo, a concepção deles sobre a criação do mundo. A Amaterasu, que é a deusa do sol e do universo, essa deusa é bem importante assim, para eles, porque como ela é a deusa do sol, eles acreditam muito que ela guia e estimula o cultivo do arroz, por exemplo, que é muito importante para a cultura japonesa de forma geral, assim, para a agroeconomia mesmo deles. Então, essa deusa, ela é considerada muito responsável por esse cultivo, principalmente dos campos de arroz, os canais de irrigação e também, de forma geral, o preparo da comida ligada à cultura dos japoneses. Também temos o Fujin, que é o deus do vento. Ele também é mais um deus relacionado a um fenômeno atmosférico. Falando agora sobre a questão da concepção do shintoísmo sobre a origem de tudo e também sobre o fim de tudo, que é quando um ser humano morre. Primeiro, a origem de tudo, como já foi falado. O shintoísmo ele se norteia muito perante textos antigos referente à mitologia japonesa. Então, cada um deles a gente vai ver um posicionamento referente à criação. E existem, assim, diversos livros japoneses antigos que falam sobre essas lendas, mas a gente consegue destacar dois principais, que é o primeiro, o livro Kojiki, que foi feito no ano de 712 d.C., e nele a gente consegue encontrar esse registro das coisas antigas e também sobre a criação do mundo. E no livro Ninhonji, que foi feito no 720 d.C., também numa época bem semelhante, que contém as crônicas do Japão. Então, assim, nesses livros tem algumas diferenças entre eles perante essas lendas, mas como forma comum a gente ressalta que neles, antes de existir o mundo, o céu e a terra eram uma coisa só. Então, um deles cita essa forma de ovo e o outro cita uma forma indefinida, mas todos falam sobre a existência desse caos
na forma unificada entre o céu e a terra. E que antes não existia uma forma definida para o que tinha lá dentro. Então, por isso, tamanho caos. E até o dia que esse caos se rompeu. E de dentro dele deu origem aí a parte clara, pura e leve, que se tornou o céu. Depois uma parte densa e escura que se soltou para formar a terra. Depois dessa separação, surgiu o que eles chamam de broto de uma planta, que é algo que fica entre os dois mundos, que era o primeiro Deus, que foi criado. Os nomes, as nomenclaturas desse Deus oscilam entre os livros, porém o significado é que ele era um suporte terreno das coisas majestosas. Esse é o significado do primeiro Deus criado. Então, a partir disso, os outros deuses começaram a surgir para habitar esse mundo, e isso se deu de forma contínua até um outro marco, que foi o surgimento do Izanagi e Izanami, que foram os deuses que eu mostrei anteriormente, a foto. Eles criaram as ilhas que hoje formam o Japão, então por isso tamanha importância. E eles foram também os últimos deuses criados referente aos contos da criação do mundo. É importante ressaltar também a concepção do mundo que eles entendem de uma forma vertical. Então, para eles existem 3 mundos distintos: a alta planície celeste, que é a morada dos kami, do céu, apesar deles transitarem entre esses mundos. E esse mundo ele é descrito como reflexo do mundo dos humanos, então é uma espécie de Japão belo e perfeito. Depois nós temos o país do meio da planície dos canaviais, que é a terra morada dos homens. E por último, o país de Yomi, subterrâneo, que é a moradia dos mortos, onde habitam os espíritos considerados malignos e que influenciam o homem para o mal. E daí surge a concepção do ser humano, que eles acreditam que nós somos descendentes dos deuses e, a princípio, puros e bons, como os nossos ancestrais. Mas quando um ser humano pratica o mal, ele está sob a influência do Yumi, que é essa essência negativa do universo. Então, cabe a este homem praticar a purificação e reencaminhar para a luz. Entretanto, aqueles que se entregam à maldade também são punidos pelos kamis. E daí nós já puxamos o próximo tópico, que é sobre a vida após a morte, o fim da vida, no caso. E para os shintoístas, os mortos entram em um lugar subterrâneo escuro, que é essa dimensão Yumi que eu citei anteriormente, onde há um rio que separa os vivos dos mortos. Então, independentemente do seu comportamento durante a vida, todos os mortos acabam indo para esse reino sombrio. No entanto, há sim a possibilidade de transformar em espíritos kami, depois da morte. Então, é por isso que os seguidores do shintoísmo sempre aderem a uma série de rituais de purificação ao longo de suas vidas. E com isso a gente conclui o tópico referente à origem do universo segundo os shintoístas. Princípios do shintoísmo. O primeiro é o Masabi, que fala da origem da criação e a relação entre o homem e o kamis, na qual o real e o divino entram em harmonia. O segundo é o Makoto, em que as virtudes a serem alcançadas para poder entrar em contato com o kamis são analisadas. Por último, tem o Tsunagari, que retrata o conceito de continuidade em que todos devem se doar uns para os outros. Na mitologia, há 2 teorias para o kamis. A primeira é a vertical, em que há 3 mundos. A alta planície, que seria a morada dos kamis no céu, considerada como um local harmônico e mundo perfeito. Ela é dedicada para os kamis divinos. O segundo mundo é o país do meio, da planície dos canaviais, onde moram os homens, e seria um local onde os kamis descem. Por fim, tem o mundo subterrâneo, que é considerado como o mundo dos mortos, onde vivem os espíritos malignos, que atormentam e levam os homens a cometer maldade, chamado de Yomi. Comenta-se muito que se o homem desce à terra dos mortos, o espírito é consumido pelo fogo e não há como retornar ao mundo dos vivos. O segundo conceito é o horizontal, em que há uma divisão em 2 países, o do meio e o dos mortos. Só que agora, esse segundo, ele é visto como um local harmônico e de boas energias. Nele, o homem tem uma interação harmônica com a natureza e é considerado puro. O mal e o pecado. O mal tem origem do Yomi, mas mesmo os Onis, que são as entidades do mal, e os demônios, podem ser reverenciados como entidades boas,
dependendo da característica e do comportamento deles. Um exemplo de grande popularidade na cultura Shinto é a raposa. Ela é vista como um animal esperto que engana e assombra e tem a capacidade de se transformar em mulher. Não há uma noção de pecado no shintoísmo, mas sim de pureza e impureza. O pecado seria algo extrínseco ao homem e o erro seria só um senso de vergonha pela perda de honra. Nisso são considerados como impurezas o sangue, o parto, o cadáver e a doença. O shintoísmo é uma religião politeísta e animista, ou seja, ela adora muitas divindades e acredita que entidades não humanas possuem essência espiritual. As entidades louvadas são chamadas kami, e elas são responsáveis pelo equilíbrio entre natureza e homem. Os kami são reverenciados por meio de orações e oferendas. Elas são realizadas em altares por todo o Japão, inclusive dentro de casa e em lugares diferentes, como a beira de uma estrada. A adoração tem por finalidade agradecer ou fazer pedidos de ajuda, e as oferendas geralmente são feitas de produtos como arroz, sal, sake. Um santuário shintoísta é chamado de jinja em japonês. É um local de culto e morada dos deuses shintoístas. Esses santuários geralmente estão cercados pela natureza, possuem diversos portais e possuem pontes que atravessam cursos d'água. A estrutura desses santuários, em geral, é composta por uma sala destinada a orações, uma destinada às oferendas e outra antessala reservada, que não é exposta ao público, mas que é onde eles colocam os objetos sagrados que simbolizam os deuses kami. A população shintoísta tem o hábito de morar próximo a esses santuários, porque eles acreditam que o espírito kami protegerá a família. Agora vamos passar um vídeo que mostra um pouco dos símbolos do shintoísmo e dos rituais realizados pelos seguidores dessa religião. Estamos no Hikawa Jinja e vamos ensinar vocês como se comportar em um santuário shintoísta. Na entrada do santuário shintoísta nós temos o Torii, que é este portal imenso. Ele representa a entrada para a casa dos deuses. Nós precisamos fazer uma reverência antes de entrar. Na entrada e dentro do santuário, um erro muito comum e que eu já cometi várias vezes é andar bem no centro do caminho. Nós devemos deixar esse espaço reservado para os deuses e nós, meros mortais, devemos andar nas laterais, assim como eu estou fazendo agora. Esqueci de dizer, esse caminho central é tão importante que ele tem um nome, é Seichu. Antes de conversar com os deuses, nós vamos purificar o nosso corpo e espírito. Vamos fazer isso aqui, no Temizuya. Muita atenção aqui, purificada, que tem muita ordem para fazer, muita coisa e a gente tem que fazer direitinho. Primeiro você vai pegar aqui a cumbuquinha com a mão direita e vamos encher de água. Pode pegar daqui, pode pegar aqui que tá saindo do dragãozinho, se tiver um dragãozinho, só não vai pegar o que tá embaixo, tá? Eu vou pegar daqui, ó. Porque daí eu encho mais rápido, ó. Pode deixar bem cheinha, você vai lavar sua mão esquerda. E aí você vai lavar sua mão direita. Aí você vai deixar um pouquinho de água aqui na mão esquerda. Vai lavar a boca, não vai beber essa água. Você vai lavar sua mão esquerda, de novo, porque você encostou na boca. E o restante que tá aqui, você vai lavar a cumbuquinha assim, ó, levantando ela pra cima. Aí você vai deixar ela aqui. E pronto. Nós vamos agora ao Haiden, o local onde podemos fazer nossas orações. Como tradição, vou utilizar a moedinha de 5 ienes. Essa moeda aqui é a moeda da sorte. Em japonês, nós falamos Go-en, que é a mesma sonoridade de sorte em japonês. Go-en. Jogue a moeda dentro da caixa. Faça 2 reverências. Bata a palma 2 vezes. É importante que você deixe a sua mão direita um pouco abaixo da mão esquerda. Junte as mãos e agora fale sobre suas inseguranças, os seus pedidos e os seus agradecimentos. Não esqueça de dizer quem você é e de onde você veio. No final, faça mais uma reverência.
Dependendo do santuário que você visitar, existem coisas extras para você fazer. Depois que você conversou com os deuses, esse é o momento. Aproveite, sinta a energia do local, tire suas fotos, leia a sua sorte, escreva os seus pedidos. E, se possível, conheça a história do lugar, porque cada santuário tem a sua peculiaridade. No vídeo é falado que cada santuário tem uma peculiaridade, e na verdade existem algumas bem inusitadas. Por exemplo, nessa primeira foto tem um pequeno santuário que é dedicado a uma divindade ancestral responsável pela saúde capilar. Na segunda foto, temos o único santuário em todo o Japão que é dedicado ao deus da meteorologia. Muitas pessoas vão lá para pedir que faça um bom tempo e ensolarado nos dias que terão eventos importantes, como casamentos ou festivais. Já esses dois santuários são localizados em Tóquio e são dedicados, o primeiro à proteção contra a má sorte e o segundo ao deus da aprendizagem. A respeito das cerimônias, os japoneses costumam visitar santuários no ano novo, na véspera do início da primavera e nos rituais de passagem. Os recém-nascidos são tradicionalmente trazidos para o santuário logo após o nascimento e os casamentos tradicionais são realizados no Jinja. Os shintoístas eles realizam algumas dessas cerimônias abaixo para que a deusa Amaterasu, que é a deusa do Sol e do Universo, renove as bênçãos ao longo de suas vidas. O Anzan-kigan é o ritual de comemoração da gestação, onde é solicitada uma gravidez tranquila e que o filho tenha saúde. O segundo é uma prática de comemoração do batismo. O Ichinen e Sansai Kigan é a comemoração de 1 e 3 anos de vida das crianças. E o último, Nanasai Kigan, comemora os 7º ano de vida somente das meninas. E nessa cerimônia, as meninas substituem as faixas simples pelo obi de adulto em torno dos kimonos. Os seguidores do shintoísmo acreditam também que não tem uma divisão entre real e não real e que as pessoas devem seguir uma vida livre, pura e em harmonia com os elementos da natureza. Para eles, somente com os rituais é possível conseguir isso. Então, a primeira etapa de um ritual é a purificação, que inclusive é mostrada no vídeo que a gente passou. Nessa purificação, as pessoas limpam a boca e as mãos com água. Na segunda etapa, ocorrem as ofertas de pequenos objetos, como amuletos e pequenas pinturas. Depois eles fazem as preces e, por último, realizam a festa sagrada. Agora eu vou falar um pouco dos símbolos mais comuns do shintoísmo. O primeiro é a torii, que tem sempre nas entradas dos santuários. A grande maioria desses portais são vermelhos ou laranjas. Isso acontece porque no Japão a cor vermelha representa o sol e a vida, além de afastar maus presságios. Então, eles acreditam que ao passar por esses portões, os visitantes estão livres de qualquer energia ruim. Shide são essas decorações em forma de relâmpago ou zigue-zague. Elas são usadas em várias cerimônias de purificação. E existem duas teorias para explicar o porquê delas terem esse formato de raio. Uma afirma que a forma é representativa do poder infinito dos deuses, e a outra teoria sugere que, como chuva e nuvens são elementos de uma boa colheita, o shide ter forma de relâmpago é uma oração aos deuses por uma estação abundante. Já a shimenawa são essas cordas que são tipicamente usadas para marcar os limites do espaço sagrado e afastar os maus espíritos. Como no shintoísmo o culto à natureza é um elemento importante, existem alguns tipos de árvores que são consideradas sagradas. Também tem a ver com o fato de as árvores serem sempre vivas e, portanto, simbólicas da imortalidade. Dentre essas árvores, uma das mais importantes é essa da imagem. Ela é nativa do Japão e existe uma lenda que conta que decoraram essa árvore para atrair a Amaterasu, que é a deusa do sol. Então acaba que tem um simbolismo especial. Já esse símbolo, que é frequentemente traduzido como vírgula, refere-se ao movimento da Terra. Ele pode apresentar 2, 3 ou até 4 vírgulas, mas o mais comum é esse de 3, que representa a interação dos 3 reinos da existência,
céu, terra e o mundo subterrâneo. O Shinkyo é o espelho divino. É um objeto místico que conecta o nosso mundo ao reino espiritual. A ideia é que o Deus entrará no espelho para interagir com o nosso mundo, e por isso o espelho está presente em todos os altares shintoístas. O shintoísmo possui uma organização sacerdotal. Os sacerdotes têm como principal função servir e adorar os kami e servir como um elo entre eles e os crentes, através da execução dos ritos nos santuários. Eles não são considerados como chefes ou guias espirituais, eles realmente são oficiantes dos cultos. O sacerdócio reparte-se por várias categorias. A mais elevada é a de princesa consagrada ao kami. Ela é uma princesa virgem da família imperial e atualmente só existe uma no santuário de Ise. Em seguida tem o grande sacerdote à frente de cada santuário e depois tem o restante do clero que se reparte por funções diferenciadas. Os regulamentos atuais prevêem vários diplomas possíveis, dos quais pelo menos um é exigido aos sacerdotes, e eles obtêm após vários anos de estudo em universidades ou institutos especiais. E uma vez consagrados, eles mantêm as funções por toda a vida, mesmo não sendo obrigados a exercê-las. Todos os sacerdotes moram fora do santuário, com exceção do grande sacerdote, e eles também não são obrigados a levar uma vida de castidade, eles podem se casar e fundar uma família, o que geralmente acontece. Embora existam outras religiões coexistindo com o shintoísmo, todas elas conseguem viver harmoniosamente entre si. Para a grande maioria da população, não existe problema nenhum em participar de funerais em templos budistas, por exemplo, ou casamentos cristãos, ou até mesmo festivais shintoístas. Então, todas elas conseguem viver harmoniosamente. E quando a gente olha para o resto do mundo, a gente não vê, uma discriminação específica para a religião japonesa. Mas, infelizmente, a cultura asiática oriental ela ainda é alvo de diversos preconceitos no Brasil e no mundo. É chamado de preconceito amarelo e é quando existe julgamento preconcebido que pode envolver tanto ato de agressão física quanto mental com indivíduos amarelos, que são pessoas nascidas ou com ascendência de países asiáticos. E a gente vê preconceitos não só físicos, não só estereótipos, a gente conhece muito, a gente vê pessoas falando que se a pessoa é asiática, ela é inteligente, ou até mesmo alguns apelidos, que algumas pessoas não gostam de receber, como japinha, ou alguma coisa assim, que remete à aparência. Mas também, devido à pandemia, do Covid-19, esse preconceito ele ficou ainda mais intensificado. Muitos asiáticos, japoneses, chineses, eles têm que ir às ruas para protestar contra esse preconceito, esse ódio que eles vêm recebendo. Como aí na foto a gente consegue ver, uma pessoa de descendência asiática segurando um cartaz, dizendo minha raça, ela não é um vírus. Muitas pessoas associaram, o vírus da Covid-19 à raça, à etnia asiática, e isso vem causando uma onda de preconceito e de ódio muito grande. Então, embora não exista preconceito ligado diretamente às religiões, o povo asiático ele ainda sofre bastante preconceito e discriminação no mundo inteiro. O shintoísmo na atualidade, ele continua tendo uma importância vital para o povo japonês. Embora com o passar dos anos, os costumes shintoístas eles venham perdendo, um pouco dos seguidores, um pouco das práticas, acaba que como é uma religião e tem costumes muito antigos, ele está enraizado no estilo de vida japonês e continua formando a identidade do Japão em muitos aspectos. A maioria da população ainda pratica alguma prática shintoísta, às vezes sem saber, ou sem falar abertamente que está praticando algo da religião, mas quase todos os aspectos da cultura incorpora crenças shintoístas, na política, na ética, nas artes, nos esportes, na espiritualidade. E grande parte da população do Japão ainda se identifica um pouco com o shintoísmo, e com as crenças e as práticas. Acredita-se que atualmente o shintoísmo tenha cerca de 119 milhões de seguidores no Japão.
um número que vem caindo, né, com o passar dos anos, mas ainda é uma religião bastante expressiva. No Brasil, em São Paulo, nós encontramos o Templo Shintoísta do Brasil ou o Santuário Shintoísta Nambé Jingu, né? Tem esses dois nomes. Nesse templo, ele recebe bastantes cerimônias e rituais, né? Lá é realizado cerimônias de batismo, aniversários, casamentos, cerimônias de bodas, cerimônias fúnebres, né, em memória dos antepassados e também diversos rituais de purificação. Além disso, recebe não só seguidores, né, do shintoísmo, mas também recebe diversas pessoas, né, que se interessam ou que passam e acham bacana, que acham bonito, né, e acabam recebendo bastante turistas, né, do mundo inteiro. Outro aspecto bastante legal, né, da cultura shintoísta que nós temos aqui no Brasil é um símbolo localizado num lugar bastante inusitado, que é a Calçada da Liberdade. Nesse vídeo, tem explicando um pouquinho mais sobre isso. Olá pessoal, meu nome é Tayana e hoje no Pílulas Paulistanas eu vou falar sobre as calçadas do bairro da Liberdade. E como tudo no bairro da Liberdade tem significado, há tanto para se olhar nesse lugar, tantos detalhes que passam diante dos nossos olhos que esquecemos de olhar para onde pisamos. E é no chão que se encontra um detalhe tão importante do bairro. Sim, as calçadas, que carregam um símbolo oriental que é pouco notado. Ela é feita de ladrilhos pretos e brancos, com desenho do Mitsudomoi, que para alguns representa a tríplice divisão entre o homem, o céu e a terra, um símbolo do shintoísmo, religião politeísta. Para outros, o Mitsudomoi representa o deus do trovão, Kaminari, na mitologia japonesa. E conta a lenda que quando há uma tempestade e ouve-se trovões, é na verdade o deus do trovão batendo seus enormes tambores, que simboliza a força. Força essa que o povo japonês teve quando chegou no Brasil e escolheu viver aqui e criar seus filhos. E quando caminhar pela liberdade, deixo aqui o meu conselho: olhe por onde anda. Então, muito interessante, né? Muitas vezes as pessoas passam por lá e não reparam, né? Ou muitas vezes não conhecem mesmo o símbolo. Então, bem legal também, né? Um símbolo shintoísta localizado aqui no nosso país, em São Paulo. Aqui em Belo Horizonte, embora não tenha, né, um grande templo ou santuário como São Paulo, existe o Jardim Japonês em Belo Horizonte. E nele nós encontramos, né, o portal Tori ou Tori, que representa a divisão entre o mundo comum e o mundo divino e que é um símbolo muito forte, né, da religião shintoísta. Então, aqui na nossa cidade, nós encontramos um portal Tori no Jardim Japonês. Agora eu trouxe uma curiosidade, que é sobre o número de teses e dissertações sobre religião japonesa. Entre 1991 e 2006, houve um crescimento muito grande dos trabalhos a respeito das religiões japonesas. A gente consegue ver que em 1991 só teve um trabalho, né, a respeito disso, e em 2006 já temos um número crescendo para 8, né, teses ou dissertações sobre a religião japonesa. Outro número também bastante expressivo sobre os trabalhos acadêmicos defendidos sobre religiões do Japão. A gente consegue ver ali, né, o shintoísmo como 3 trabalhos acadêmicos, budismo 55, religiões japonesas em geral 14, e entre outras, né? E embora o número possa parecer pequeno, né, possa parecer pouco expressivo, isso mostra, né, o crescimento do interesse das pessoas nas religiões japonesas, né? Os gráficos datam até 2008, né, e os números crescem muito. Embora há quem diga, né, que são poucos ainda, se comparado as pesquisas no Japão, né, sobre o Brasil, na verdade são bem grandes, né? Nós não encontramos tanto, né, essas pesquisas e mostram, né, que cresce o interesse das pessoas sobre as religiões japonesas, né, em defender trabalhos, teses e dissertações. Então, uma curiosidade bem bacana é que esse assunto, ele
vem ficando, né, cada vez mais atual e é discutido, né, não só entre as pessoas, entre japoneses, mas também é defendido em outros países, né, principalmente nosso país que tem uma influência japonesa muito grande. Aqui também é discutido sobre isso, né, nas dissertações, nos trabalhos acadêmicos.